Hoje eu quero te mostrar porque 2026 é um ano fundamental para você fazer um bom planejamento sucessório, ou seja, você planejar as coisas aí para que o governo não fique com grande parte do seu patrimônio, seja você um super rico ou uma pessoa comum. É isso mesmo que você ouviu. Com as novas regras do imposto sobre transmissão de bens, seus herdeiros podem penar se você não planejar bem a sua sucessão da sua casa ou apartamento, ou enfim, o seu patrimônio. Presta atenção no que eu vou explicar agora para evitar dificuldades no futuro, tá? Não dá mais para adiar isso. Porque imagina a seguinte situação. Uma família ali perde um parente e recebe um imóvel de herança. E no meio do processo surge um custo que ninguém tinha planejado, um imposto bem alto com prazo para pagar. Bem alto, eu falo bem alto mesmo, né? Para um imóvel ali de 300 mil reais aqui em Minas, a alíquota é de 5%, são 15 mil reais de imposto. É raro, mas acontece toda vez. Pois é, acho que a única certeza na vida é a morte, inclusive, não. E os impostos. E os impostos. São Paulo, a gente tá falando de 4%, daria 12 mil de imposto, não parcela no cartão, e sem esse pagamento o inventário fica travado. E aí vem a pergunta de milhões, né? De onde vai sair essa grana, principalmente num prazo mais curto ali, com o patrimônio travado no inventário. Durante muito tempo, o planejamento sucessório era coisa de gente rica, né? Grandes patrimônios, estruturas societárias, holdings enormes. Acho que tinha bens, né? Exatamente, só que a situação está mudando, né? O imposto sobre heranças e doações também está com novas regras por causa dessa danada aqui, Bruno, a Lei Complementar 227 de 2026. Entre várias outras coisas, ela define regras gerais para o ITCMD, que é o famoso, aliás, o infame Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. São justamente essas mudanças aí que estão fazendo a sucessão patrimonial deixar de ser opcional e também deixar de ser coisa de rico. Se você nunca pensou sobre sucessão, meu amigo, é um bom momento sim para começar, viu? Só para você se situar, vamos para um exemplo aqui, ó. Imagine você a família do Carlos. O pai dele faleceu e deixou um apartamento avaliado em 500 mil reais. Não existe um planejamento patrimonial, só um bem que vai ser dividido entre os herdeiros. E quando o inventário começa, a família descobre que precisa pagar um imposto sobre a transferência desse imóvel, com a alíquota mineira de 5%, o valor a pagar seria 25 mil. E o pagamento é indispensável para seguir no processo de inventário. Tudo bem, por mais absurdo que seja esse imposto, muita gente já sabe da existência dele. Mas aqui tem um problema, ó. Teve mudanças na forma desse imposto ser aplicado, calculado e fiscalizado também. Sabe a fatídica reforma tributária? Aquela que, de acordo com a Haddad, vai fazer o Brasil subir na posição do ranking dos melhores sistemas tributários do mundo? Dos mais pobres também. Então, a nossa posição, sabe qual que é? 184 de 190 países. Claro, a lista vai do melhor para o pior. Se fosse do pior para o melhor, o Brasil estaria entre os primeiros, né? Sempre o contrário. Então, aí as novas diretrizes do ITCMD fazem parte da reforma tributária. Agora existe uma tal de progressividade. A tal lei complementar define que as alíquotas devem ser progressivas em razão do quinhão, do legado, da doação. Ou seja, quanto mais patrimônio a ser transferido, mais você é punido, porque não existe bem aqui no Brasil que passe impune, né? Cada estado define o valor da alíquota, mas o governo federal quer garantir que quem é mais rico pague mais imposto, ainda que essa arrecadação vá para os estados e ainda que esse cara já tenha pagado todos os impostos possíveis na vida. Não interessa pagar mais imposto. Paga a vida inteira o imposto, sofre para conseguir pagar uma casinha. Você foi tributado no seu salário, aí você comprou, você pagou o imposto, aí você paga o IPTU por direito de viver e quando morrer o governo dá morde um pedaço dela. Sensacional! Na verdade, isso até já existia em alguns estados, mas agora está acontecendo ali uma padronização. Minas e São Paulo, por exemplo, essa alíquota progressiva é novidade. Grande parte aqui do nosso canal é de Minas e São Paulo, né? Inclusive, manda aqui nos comentários, só de curiosidade, pra gente saber de onde que você tá falando aí, boa, beleza? Boa. Manda um like, então aproveita já que você tá aí escrevendo, né? Já parou o vídeo, né? Manda um likezinho aí. Obrigado, ajuda a gente pra caramba. Outro ponto importante é a forma de avaliar os bens, porque quando o patrimônio tem uma estrutura mais complexa, tipo quando existe uma empresa familiar, os estados agora têm mais liberdade para considerar o valor de mercado, imagina isso, em vez de apenas os valores contábeis. Isso vai tornar o cálculo do imposto, eu ia falar menos previsível, mas imagina o rolo, na verdade. E em muitos casos, esse imposto aí vai ficar mais alto, já que o valor de mercado de uma empresa que está indo bem
pode ser bem mais alto do que o valor contábil. Também criaram regras sobre o patrimônio no exterior. Agora existem menos lacunas jurídicas para minimizar o pagamento dos impostos. Será que eles vão criar uma tabela FIP dos imóveis? FIP dos imóveis, das empresas também. Também. Uma consequência aqui é o aumento do custo operacional, porque pensa bem, né? Tudo isso vai envolver laudos de avaliação, consultorias especializadas, reestruturações patrimoniais e é um custo além do próprio imposto, né? É um custo para você conseguir manter a conformidade e também porque você quer ter segurança e previsibilidade. Aí, meu amigo, dá-lhe contratação de escritórios especializados, né? Peritos e especialistas. Então, meu amigo, só que tem um detalhe, o ITCMD é estadual, então cada estado ainda precisa adaptar a sua legislação própria. A gente está num período aqui de transição, por isso que a gente trouxe esse vídeo para você. É por isso, inclusive, que esse ano, 2026, é o ano que você precisa planejar a sucessão dos seus bens. E ao contrário, principalmente se você não é um super rico e nunca chegou a pensar em sucessão patrimonial. Mas vamos voltar lá para a família do Carlos, né? Que a situação deles é bem comum. A maior parte do patrimônio está concentrada em um único imóvel. Não tem uma reserva para cobrir os custos do inventário, não existe um planejamento tributário. A principal consequência das novas regras são as mudanças que devem acontecer na forma como o imóvel é avaliado, porque os estados podem adotar critérios mais próximos ao valor dito real de mercado. Ixi, aí dá medo mesmo, viu? O corretor fala, você não vende, mas aquele é o que tá valendo. E aí a base de cálculo, que você sabe, deve subir, né? E com isso o imposto que já era um absurdo, inclusive desistir, né? Que ele é totalmente indecoroso, deve subir ainda mais. Como eu falo sempre aqui, nada é tão absurdo aqui no Brasil que não possa se tornar ainda mais absurdo. E fora o risco da progressividade atingir famílias que não são super ricas, mas estão com um imóvel ali relativamente caro sendo transferido, né? Mas o ponto mais importante para você aqui, ó, liquidez. O patrimônio que você herda pode até ter valor, mas não necessariamente é dinheiro disponível ali na bucha, né? E quando o imposto precisa ser pago antes da conclusão do processo, a família pode passar aperto. A gente já ouviu aqui no canal alguns problemas assim. Se você já passou algo assim ou conhece alguém, escreva aqui também. Talvez ter que contrair uma dívida, né, para pagar o bendito ITCMD, ou mesmo ter que vender o bem, que é uma dó passar por essa situação de se ver obrigado a vender um bem, sendo que na verdade talvez você preferiria continuar com ele. E tudo isso mostra que o planejamento sucessório deixou de ser coisa de rico, né? Pode ser um patrimônio mais simples, mas é importante antecipar alguns cenários, já organizar ali os documentos e entender os custos que podem aparecer caso você venha a faltar. Como dizem os vendedores de seguro aí, caso você venha a faltar, que é o que eles falam, né, Bruno? E faleceu. Esse planejamento pode evitar surpresas desagradáveis e também reduzir a pressão financeira futura sobre a sua família. Porque vai que Deus o livre, né? Essa é outra frase aí de vendedor de seguro também. Na prática, como fazer um planejamento sucessório? Parte mais importante aqui do vídeo para valer o seu like e a sua inscrição. Aqui tem opções. A mais barata para quem tem menos patrimônio é a seguinte, ó. Faz aí uma lista dos seus bens, das suas dívidas também. Organiza os documentos em uma pasta, informa os seus herdeiros sobre os seus bens e também onde estão esses documentos aí para um caso de necessidade. Se tiver algum bem seu em situação irregular, resolve isso enquanto antes. Faz um testamento direcionando seus bens e também nomeando responsáveis para cuidar de tudo. O ideal é ter uma reserva de liquidez ali para os custos de inventário e impostos. Pensa bem, vai que o patrimônio da sua família é 99% imóveis. De onde vai tirar dinheiro para fazer o inventário andar, né? Mas claro, pouquíssima gente, inclusive, tem condições de fazer isso, aí tem outras opções. Seguro de vida para que a sua família tenha dinheiro na mão ali para cuidar das despesas do inventário, porque o seguro de vida não entra, né, no inventário, não paga inclusive o tal do imposto da morte, que é o ITCMD, embora todos os impostos sejam de morrer, né? Mas você entendeu aqui o que eu quis dizer. Por enquanto, né? Por enquanto, morrer ainda não tá pagando imposto. Não, ainda não. Só depois. Paga, mas... O beneficiário recebe essa grana rapidinho, dá para cobrir ali os custos do inventário, até para o custo de vida da família por um tempo. Considera também a aplicação de um PGBL, que pode ser muito interessante para passar parte do patrimônio também fora do inventário, sem pagar ITCMD, mas tem regras para isso, então é importante ficar atento. E dependendo da sua situação, você também pode fazer uma doação em vida e continuar usando o imóvel enquanto estiver vivo. Também tem que ter muita orientação para você fazer isso. E claro, tomara que você use esse imóvel por muito tempo, mas de novo é fundamental contar com um bom advogado. Inclusive, é exatamente essa orientação para você que tem um patrimônio maior e você não quer deixar boa parte dele de lambuja para o governo. Além dos investimentos, claro, né, a gente tem um trabalho inclusive de planejamento sucessório na minha consultoria de investimentos, a Lumen, e o nosso time está à sua disposição para estudar também e te oferecer as melhores estruturas jurídicas
políticas para blindar o seu patrimônio de acordo com as suas necessidades, né? Por exemplo, estruturação de uma holding familiar ou ver se isso é aplicável ou não para você. Fique à vontade para entrar em contato com a gente no link do primeiro comentário. Diz aí, o que você acha, hein? Será que as famílias no Brasil estão bem preparadas para essa transmissão de bens? Falar de morte ainda é um tabu? Qual que você acha que é o momento certo para começar a se planejar? Manda aqui nos comentários, manda também a pergunta do Brunão. Quero saber se você acha que isso é problema teu ou se é problema dos teus filhos. Eles que se lascam, né? Eles que se lascam depois. Você que construiu, né? Você que construiu o patrimônio, seus filhos que lutam. Agora eles que se virem. Vai fazer isso em detrimento dos seus filhos para deixar pro governo não é legal, né? Mano? E o amor a toda a sua batalha de vida. Exatamente, né? Para quem você mais ama, né? Escreva aqui que a gente quer ver a treta. Valeu, tudo de bom. Tchau.